Estamos na nossa leitura do Devocional Seladas em Eclesiastes 9 a 12 e essa semana estamos vivendo, sem dúvida, um virar na história humana. Ontem, Charlie Kirk foi assassinado durante um evento na universidade em Utah e ele não era somente um jovem, um marido, um pai. Charlie era uma voz profética, sem nenhuma vergonha do evangelho. Horas antes de ele ser assassinado, ele falou publicamente do seu amor a Deus, sempre enfrentando oposição, sempre defendendo a fé em Jesus. Charlie é um verdadeiro mártir, um dos mártires contados no livro de Apocalipse. Muitos nas últimas 24 horas disseram que ele era um homem bom e que nem ele e a sua família merecem isso. Mas o que está acontecendo é que não houve na história da humanidade uma morte que tanto afetou o mundo em 24 horas. Gostando dele ou não, o mundo inteiro está postando clips de suas falas, espalhando o evangelho. Todas as plataformas de mídia estão anunciando o evangelho que Charlie pregava. Será mesmo que a morte de Charlie foi injusta? Esse momento fala das palavras de Eclesiastes 9:11. 9/11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Até mesmo os mais ousados, até mesmo os mais fiéis, enfrentam circunstâncias além do seu controle. Porque Deus está no controle da história humana. E há um sentido mais profundo, há um propósito muito mais profundo no que acontece fora do nosso controle. Essa é uma verdade universal e individual de cada um de nós. Você trabalha duro, você planeja, você dá o seu melhor e ainda assim as coisas não acontecem como você esperava. E Eclesiastes fala exatamente sobre essa frustração. A vida nem sempre recompensa a velocidade, a força ou mesmo a sabedoria. Isso pode ser desanimador, mas é libertador para quem entende os caminhos de Deus. Porque o peso de controlar tudo não está sobre nós, está nas mãos de Deus. Deus está hoje usando algo tão terrível que a maldade maquinou com a morte de Charlie para virar algo no mundo. Deus conta o tempo diferente de nós. Ele vê um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele tanto vê a história em gerações como um dia da nossa vida como uma peça importante do plano dele de 1000 anos. Mas isso não significa que nossas escolhas não importam. Mais na frente, em Eclesiastes 9:18, fala: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Um único ato descuidado pode desfazer anos de bom trabalho. A sabedoria importa. Cada decisão importa. E aqui está o perigo. Hoje, podemos estar nos sentindo assim, quando a vida parece incerta, injustiça para todo lado, expectativas completamente frustradas, nós somos tentados a parar. Mas seguindo adiante, no capítulo 11, versículo 4, diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você esperar pelas condições perfeitas, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai agir. A fé significa plantar sementes hoje, mesmo quando o céu parece cerrado, totalmente fechado, a terra está dura, mas você confia a colheita a Deus. E no capítulo 11, versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, mas saiba que por todas estas coisas Deus te trará a julgamento. Deus não é contra a nossa alegria. Ele nos deu o riso, a amizade, a boa comida e a beleza. Mas Ele nos lembra, a alegria sem Ele é vazia. A verdadeira alegria está enraizada na reverência. E assim o livro de Eclesiastes termina, com essa conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Capítulo 12, versículo 13. Esse é o alicerce. Este é o ponto principal da sabedoria. Temer a Deus não significa fugir dele em terror. Temer a Deus significa viver em reverência, reconhecer a sua santidade, colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da vida. E sabem o que é guardar os seus mandamentos? É amar a Ele. O próprio Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É amor em ação. Reverência sem obediência é vazia.
Obediência sem reverência é fria, mas reverência e obediência juntas é a verdadeira devoção. E veja, este é o dever de todo homem, não apenas dos sábios, não apenas dos ricos, não apenas dos fortes, mas de toda pessoa, em todo lugar. E o verso 14 continua: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Nada é desperdiçado, nada fica escondido. Todo momento conta diante de Deus. Então a pergunta para nós hoje é: onde você está esperando por condições perfeitas antes de você avançar naquilo que Deus já te falou a fazer? Qual semente de fé você pode plantar hoje, confiando o resultado a Deus? Nós temos que viver com humildade, nós temos que viver com sabedoria, viver com alegria e, acima de tudo, viver temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, porque isto é sabedoria e isto é amor. Esse é o dever de todo homem. E agora, minhas irmãs, diante de tanta opressão hoje, perseguição, que sabemos que só vai aumentar para os cristãos, e ir contra os princípios de Deus, será que o caminho da verdade vai custar caro demais para nós permanecermos firmes? Quando mais vozes de justiças, vozes de fé são silenciadas, nós vamos recuar? Nós vamos nos juntar ao acusador? Ou vamos nos aproximar mais de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós.